Queridos irmãos, eu queria trazer um vídeo para vocês, curto, rápido, mas sobre um personagem extraordinário das Escrituras, né? E que muita gente, às vezes, quando menciona ele, menciona até com certo desdém ou com uma certa decepção, mas é porque não entende o contexto, não entende quem é esse homem, né? E nós estamos falando aqui de Sansão. Shimshon. Só para você entender toda a situação, Israel estava sendo oprimido pelos filisteus. Israel ainda não era uma nação coesa, era um conjunto de tribos. E no tempo dos juízes, para você entender o contexto histórico, né, as tribos de Israel viviam em Canaã. Todavia, não havia uma coesão política. E quando o texto bíblico diz que o povo era oprimido, nem sempre é a opressão que a tribo de Dan, a tribo de Judá, as tribos ali mais próximas de Gaza, Askelon, né, onde eles ficavam, os filisteus, Ashkelon, Gaza. Né? Então ali, quem ficava muito próximo ali daquela região sofria muito. Provavelmente as tribos de Manassés, que ficava lá do outro lado de Ruben, não sofria tanto isso. Tanto que não são mencionados. Eles iam até ajudar em alguns conflitos, mas não era o mesmo nível, tá? Porque as tribos não eram coesas. Lembrando que os juízes viam um tempo em que cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Havia culto, né? O grande deus dos filisteus era Dagon, né? Dagen, uma palavra para peixe e trigo. Mas Sansão ele é levantado num período muito extraordinário. Primeira coisa, ele nasce de um casal velho, idoso, não é? Manoá e sua esposa. Primeiro o Malar, o anjo, aparece para a mãe e fala que ela vai ter filhos. Mulher estéril, mulher velha. Ela crê, conta para o marido, ele fica em dúvida e depois ela diz para o anjo para chamar o marido, para ele ouvir também, e depois o anjo aparece. E diz, ó, este menino será Nazir, né? Um nazireu. Não pode cortar os cabelos, não pode tocar em nada que venha do fruto da videira, da uva. Não é só vinho, ele não pode tocar na uva, nada, porque a uva, o vinho, deixa o homem ludibriado, perde a consciência parcialmente. Para o nível de conexão espiritual que Sansão ia ter, ele precisa do voto de nazireado. E também não pode tocar em nada morto, né? Não pode ter contato com o além da vida. Isso foi extraordinário. Quando o pai pergunta para o anjo, né, qual é o teu nome, ele diz, por que você está perguntando meu nome? Aqui já tem uma revelação. Porque o texto em hebraico, o anjo está dizendo para ele, né, meu nome é maravilhoso, né, Pelé, que já cantamos, né, isso está lá, Isaías capítulo 9, né, que um menino nos nasceu e um filho se nos deu, né, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, mas é Deus herói, né, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Pelei Yoetz, El Gibor Aviad, Sarah Shalom. Então, tudo isso, e ele se apresenta aqui, esse anjo fala, eu sou maravilhoso. Ele está falando, Pelé, uma revelação ali que o profeta Isaías vai mencionar séculos depois. Mas é o mesmo anjo. É quem anuncia a vinda de Sansão. De toda a escritura do Antigo Testamento não há nenhum homem, um arquétipo tão poderoso que represente tão bem em toda a sua vida o Mashiach, ou que tinha o potencial para ser o mais parecido com o Messias do que Sansão. Sansão não precisava de um exército para guerrear, Sansão fazia tudo sozinho. Era só o poder de Deus e ele, era um guerreiro solitário. Não havia uma coesão política,
nem religiosa, nem ele tinha um exército que o seguia. Tudo o Senhor fazia por ele. Há um detalhe muito interessante. Primeira coisa, o nome Shinshon, né, que muitos traduzem como pequeno sol, Shemesh, vem da raiz de Shemesh, que é sol, mas Shimshon vem de o sufixo final, ele vai dizer que é como se algo que estivesse nele, é o que ele é. Então é o homem do sol, ou solar, o solar. É como se fosse uma confrontação, é Deus confrontando o culto ao sol no Levante, na região ali dos filisteus, e dizendo, olha aqui, a minha luz, este é o homem que eu derramo da minha luz. Ele é, de fato, enviado por mim. Ele tem a glória, a luz verdadeira. E esse nome já é interessante para o contexto pagão da época. O detalhe do capítulo final, e muita gente não entende, tá, mas o que tornava Sansão tão especial, né? E algumas pessoas acham que, ele não corta cabelo, era o nazireato. Mas o texto, Juízes 16, 13, quando ele vai antes, né, quando ele está ali já perdendo para o Eros, né, apaixonado por Dalila. Vamos lá, Dalila vem da raiz Dalal. Delilah significa enfraquecer, esvaziar, é tirar a força, que é justamente a parte de Sansão que derrubou ele e que derruba hoje a maioria dos homens no mundo inteiro, que é o Eros, né, o erotismo, é justamente a parte sexual que foi escravizada a toda a humanidade. Era um homem com uma força absurda, um nível de testosterona imenso, mas foi ali que o mal o derrubou. Mas isso não o impediu de cumprir a missão para a qual ele nasceu, porque o anjo diz que ele começará a livrar Israel dos filisteus. O texto não diz que ele ia completar a missão. O anjo nunca falou que ele seria o libertador, disse que ele vai começar a livrar Israel. E ele fez isso. Foi por causa dele que Israel conseguiu uma coesão, foi depois dele que os inimigos de Israel em redor, em especial os filisteus, que eram os mais poderosos, perderam toda a sua liderança, toda a sua coesão, suas armas. Israel se apossou da tecnologia e das armas dos filisteus após a queda do regime, e então Israel começou a conseguir confrontar seus inimigos e montar até ali uma coesão, que você vai ver nos próximos capítulos. Mas foi ele que começou o livramento, foi com ele que começou o projeto de libertar Israel definitivamente dos filisteus, que vai ser cumprido somente com o rei Davi. Mas você vê o contexto e os nomes, não é? Como o homem do sol, o homem que tinha a luz, a glória plena do Senhor, aquele que recebia a luz, encontrou uma Delila no caminho, aquela que a enfraquece, que o esvazia de sua unção. Ela era uma mulher que drenava a unção dele, drenou as forças dele, e ele, sem perceber, perdeu tudo que ele tinha. Assim é uma pessoa dominada pelo seu desejo. Segundo ponto importante, segundo não, eu já falei mais alguns, mas eu quero deixar tudo isso num contexto único. Mas o segundo ponto, Juízes 16, 13, vai dizer que Sansão tem 7 tranças na cabeça. E muita gente não vê isso. Shinshon tem 7 tranças na cabeça. Igual é a menorá. 7 braços. O candelabro tem 7 braços. E Sansão tem 7 tranças na cabeça. Só que aqui, é claro, está de ponta cabeça, as tranças vêm para baixo. Isso significa que vertia unção continuamente na cabeça dele. Detalhe, o próprio texto de Juízes mostra que Sansão era de acordo com o contexto. Toda vez que precisava, é o contexto. Ele nem percebia. E os filisteus iam atacar. E o texto vai e menciona que e o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Outro momento, ele vai lutar com os filisteus, ou ele encontra um leão no meio do caminho, ele vence um leão com a força dos braços e diz: e o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. É como se o Espírito de Adonai tomasse ele em alguns momentos e ele fizesse o que fez.
quando ele carregou os muros de Hebrom nos braços. Você ter noção, é um muro de uma cidade, é uma cidade inteira que tinha portões que trancava e fechava a cidade. Ele pegou os portões, colocou sobre os ombros e carregou até Hebrom. Era uma força realmente descomunal. Por isso, chamado ali, né, com este nome e anunciado pelo anjo maravilhoso, né, o Pelé, o maravilhoso. E o texto em hebraico para maravilhoso, ele está dizendo, quando ele fala para Manoá, olha o que o anjo diz, por que você está perguntando o meu nome? Em hebraico ele está dizendo, por que você está tentando me compreender? Eu sou incognoscível, eu sou incompreensível para você. Ali não é, alguns vão dizer, é o próprio Yeshua que apareceu. De fato, ele é o anjo do Senhor, ele é este mensageiro. Mas ali ele estava na pessoa do Eterno. Estava totalmente empossado do Yud He Vav He. Ele está dizendo, por que você está perguntando por mim? Você não pode me compreender. Você não pode entender quem eu sou. Mas ele deixa uma revelação. Mas eu vou te revelar uma coisa. Você vai me conhecer e eu sou maravilhoso. Eu sou incompreensível, mas eu sou maravilhoso. Eu atuo desta forma no meio de vocês. E Sansão era essa prova. Um homem que venceu exércitos pela sua força. Leão. E um detalhe. No fim da vida, quando Sansão revela a sua força, quando ele é drenado por Dalila, por aquilo que o derrotou, seus olhos são vazados. E ele foi posto para trabalhar no moinho. Justamente, cortaram as 7 tranças da cabeça dele. A menorá, a luz, a unção. Entenda que a menorá é o único objeto no templo que ilumina com luz própria. Todo o restante deve ser iluminado, trabalhado. A menorá não, ela tem a luz dela, igual é o Espírito Santo. Ele tem a luz dele. Ele não recebe luz de ninguém. Sansão também tinha algo nele. A força estava nele. Não era da nação, não era um homem que precisava de um exército, não era um homem que precisava de armas, estava tudo nele. Tudo nele. Mas um vício ou uma tentação o derrubou. E isso pode acontecer com qualquer um, até mesmo com o homem mais forte que já existiu no mundo. No final, ele é posto no moinho e diz as escrituras que o cabelo dele voltou a crescer, ou seja, os filisteus não entendiam que ali era a força. E o texto voltou, né, a falar isso, o cabelo cresceu, então Sansão foi entendendo em alguns anos ali, foi levado para o templo de Dagon, no último instante de sua vida, levaram o herói dos hebreus para zombar dele na frente de seus deuses e dizer que o Deus deles derrotou o herói do Deus dos hebreus. Toda vez que o teu adversário, o teu inimigo levar a tua guerra para o nível espiritual, aí Deus intervém, porque o nome dele não pode ser envergonhado. Deus pode usar alguém para te envergonhar, para te derrubar, para te humilhar, para que você se corrija. Mas se aquela pessoa começar a afrontar o nome dele, aí as coisas mudam de lugar. Aí a guerra não é mais com o humano. Aí a guerra passa a ser completamente entre Deus e outras divindades. Sansão, no último estágio, ele pede ao seu jovem que o guiava ali, diz, olha, me põe nas colunas que sustentam a casa. 2 colunas. E ele faz uma última oração. Senhor, dá-me uma última vez a minha força para que eu, de uma vez, me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. E você fala, poxa, foi por pura vingança, por coisa pessoal, e Deus deu a ele. Mas aqui existe um segredo que só mesmo alguém tipificando o Messias podia fazer. Porque diz que no dia de sua morte matou mais filisteus do que durante toda a sua vida, porque só na casa, diz que só no telhado, observando tudo, na parte de cima da casa havia 3.000 pessoas.
Havia muito mais que isso. Estava toda a elite, o rei, a liderança, os príncipes, os generais dos filisteus estavam todos ali dentro. Sansão abraça as colunas e derruba elas, e a casa inteira vai ao chão. Inclusive ele morre ali. A morte dele trouxe livramento para Israel da mão dos filisteus. Foi esta morte que trouxe libertação de fato para Israel da mão dos filisteus. Ali Israel começou a ser liberto. Então, do mesmo jeito, foi o que o Senhor, o Messias, Yeshua, fez. E a morte dele que trouxe liberdade para os homens. Ele precisou se entregar, precisou derrubar, e foi no madeiro, né? Naquele madeiro construído com duas hastes, com duas peças, ele é morto e traz liberdade para a humanidade. Sansão traz libertação. Ele tira a corrente, o peso e o poder que os filisteus tinham sobre Israel, termina ali, com a morte de Sansão. Quando Sansão fala para Dalila, olha, se você cortar as minhas 7 tranças, aí eu perco a minha força. O texto está escrito claramente, Shiva Machlefot Rosho. Machlefot vem da palavra halaf, significa entrelaçamento. Ele está dizendo, há um entrelaçamento, existe uma conexão na minha cabeça com o espiritual. A unção flui de forma direta, eu tenho conexão com o eterno através dessa unção, do meu cabelo, da minha cabeça, direta. Se isso cortar, acabou. Eu me torno um homem comum. Nós estamos falando de um homem que tinha um nível de espiritualidade, um nível de acesso ao espiritual, ao Espírito de Deus, tão poderoso, tão intenso, que o texto diz que o Espírito vinha, e quando cortou o cabelo dele, o texto diz, e ele não se apercebeu de que o Espírito do Senhor havia se apartado dele, porque era algo comum. O Espírito estava nele o tempo todo, ele tinha essa força, não mudava nada no corpo dele, ele simplesmente queria fazer, ia lá e fazia, não havia nenhuma mudança. Não era dele, era o Espírito que estava nele. Quando se apartou, ele achou que podia fazer, mas não foi. Ali o super-homem, né, o guerreiro, é como se ele perdesse a conexão, o entrelaçamento espiritual entre o mundo espiritual e o físico que tinha nele é cortado. E neste momento ele não tem mais acesso a Deus, ele se torna um homem mortal, um homem comum, como eu e você. É um dos maiores níveis, é um tipo de nível de unção de um homem que estava quase no nível do Adão original. Deus podia acessar ele na hora que quisesse, bastava o contexto certo, vinha imediatamente e fazia o que queria. Mas o Eros, né, foi a parte que tem destruído a muitos. É aquele vício oculto ou é aquela coisa, o desejo da carne, como ele mesmo diz da mulher filisteia que ele casou. E eu não sou contra, tá, irmãos? Tem muita gente que prega que tinha tanta mulher em Israel e ele ficava indo atrás de mulheres entre os filisteus. Sim, Deus quis que Sansão fizesse isso. Do mesmo jeito que os filisteus entravam na casa dos hebreus para os oprimir, Deus criou um guerreiro e fez ele morar lá 20 anos no meio dos filisteus para humilhar os filisteus, para oprimir os filisteus, para envergonhar os filisteus. E foi correto. Sim, Deus faz isso mesmo. Deus pega um dos deles. Quando o povo dele está em opressão, ele levanta um homem e coloca para morar lá dentro da casa dos inimigos. E os inimigos não podem fazer nada. Ele pega as mulheres dos inimigos, ele mata os soldados dos inimigos, ele humilha quem ele quer, ele toca fogo na seara. E os homens não podem fazer nada, porque Deus tinha a intenção, não só de libertar, mas de humilhar os filisteus e os deuses deles. E foi isso que Deus fez através de Sansão. Mas cuidado, Sansão não venceu aquilo que estava dentro dele. E o mal sabe a parte que pode nos derrubar. E nós precisamos levar cativo para o Messias. Ó Senhor, está aqui, eu tenho esse problema. Me ajuda, me liberta. Me dá forças, vai comigo e me ajuda a vencer isso. Sozinho eu não posso. Eu não posso enfrentar isso só.
Mas se você tiver com o Messias, se você tiver com o Eterno, com Yeshua Mashiach, com Jesus, sem sombra de dúvidas, aí você vai triunfar. Porque ele tem poder para vencer isso. Ele venceu. Aquilo que derrubou o homem mais poderoso do passado, hoje, com a ajuda do nosso herói, do nosso Messias, do nosso Salvador, Yeshua, você pode triunfar. Sozinho não. Nem pense em tentar sozinho. Mas com ele você pode. Que o Senhor abençoe a vida de todos vocês. Guarde essa mensagem no teu coração. Um abraço e até logo.